Gente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Sabe aquele caso daquele réu que nunca consegue ser notificado, citado, se você tiver no direito civil? Então, isso estava acontecendo com um caso aqui no meu escritório. E o mais engraçado era que gente, foram todos os tipos de citação que a gente requeriu nesse processo, todos os tipos. E todas as citações, notificações foram infrutíferas, todas. Só que esse estabelecimento, ele está em pleno funcionamento, está funcionando. Uma agência de veículos está funcionando. E a gente printava o site para o juiz verificar que realmente esse estabelecimento está funcionando, essa empresa está funcionando. A gente printava as redes sociais, o Instagram, que é muito ativo, extremamente ativo. E de maneira alguma, gente, a gente conseguia, de maneira alguma. E às vezes, gente, eu passo por essa empresa quando eu vou em determinado local. O que eu decidi fazer? Eu decidi gravar um vídeo. Eu mesma gravar um vídeo e juntar a ação, tá? Só que, além disso, gravar um vídeo, juntar a ação, para o juiz verificar que realmente a empresa está em funcionamento, está vendendo muitos carros todo dia, porque fica em um bairro muito nobre aqui do Rio de Janeiro e são carros luxuosos, tá? Então, o que eu fiz? Além disso, sabe quando a gente vai no PJE e tem o acesso de terceiros? Tem o acesso de terceiros lá. No acesso de terceiros, a gente consegue verificar quem acessa os nossos processos. Fica lá o nome da pessoa, o CPF da pessoa. Se for um advogado, fica o número da OAB desse advogado. Então, o que a gente fez? A gente começou a verificar que pessoas estavam fazendo. Eu verifiquei, gente, que o que acontecia? Várias pessoas acessavam esse processo. Muito estranho. Uma pessoa ou outra acessava o processo, ok. Mas várias pessoas. Só que eu estava esperando um advogado acessar. Um determinado advogado acessar. Esse advogado acessou. A gente conseguiu provar o vínculo desse advogado com essa determinada empresa. E mesmo sem receber a notificação em mãos, o juiz, ele concedeu o nosso requerimento e a empresa ela foi citada, tá bom? Mesmo sem receber a citação da empresa. Como que ela foi citada? Porque, gente, o que é a citação, a notificação? É o conhecimento do réu ao processo, porque não tem como eu processar uma pessoa e dar andamento ao processo a uma pessoa que nem sabe que está sendo processada, não é mesmo? Só que nesse caso, o réu ele já sabia que estava sendo processado. Por quê? Porque o advogado da empresa estava consultando o processo. E a gente descobriu que não somente o advogado, mas aquelas outras pessoas, a gente verificou que aquelas pessoas que estavam acessando também estavam vinculadas à empresa. Beatriz, por que você esperou o advogado acessar? Por que você não fez o requerimento logo? Gente, eu poderia ter feito o requerimento antes, sim, poderia. Só que eu sabia que com o vídeo que eu iria colocar, juntamente ao processo, mostrando que eu fui até a empresa, vi que estava funcionando, até simulei uma compra, tá bom? Então, eu, de fato, demonstrei para o juiz que aquele estabelecimento estava funcionando. E aquele advogado, gente, ele ficou à mercê, tá? E no caso, ele iria, de fato, acessar, sim, a ação. Mas caso ele não tivesse acessado a ação, de qualquer forma, eu iria fazer o requerimento, tá bom? Porque, de qualquer maneira, a empresa, ela foi citada. Okay? Ela foi citada porque ela tem conhecimento do processo. E o que aconteceu depois disso? Depois disso aconteceu um fato também. A gente está tentando isso tudo que aconteceu, só o envio da notificação há quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Vou até deixar aqui a mensagem da minha cliente. O que aconteceu? O réu, o reclamado, entrou em contato com ela para fechar um acordo com ela. Agora, depois desse tempo todo, fechar um acordo com ela. É um valor bom? Sim, é um valor bom, mas a gente prefere dar prosseguimento à ação e não fechar esse acordo, tá bom? É um valor bom, mas não é um valor que chega perto do valor que acreditamos que será sentenciado, tá bom? Então, por isso que a gente prefere não aceitar a proposta de acordo. Foi basicamente isso, gente. E por que eu tô falando isso aqui? Porque muitos advogados não sabem o que fazer quando a citação não é entregue.
né? Quando a citação então, gente, basicamente, quando a citação é infrutífera, acesse o acesso de terceiros e verifique. Se o seu processo ele foi acessado, você vai ter que vincular aquela pessoa que acessou o processo com o réu, tá? Olha só, porque não pode ser basicamente assim, qualquer pessoa acessou aqui, vou fazer esse requerimento. Não. Você tem que vincular aquela pessoa ao réu, tá bom? Tem que ter esse vínculo. Pode ser qualquer pessoa também, até mesmo porque o seu processo é público. Então, qualquer uma pessoa pode assinar, pode acessar. Então, você tem que vincular aquela pessoa que assinou ao réu. Se você conseguir fazer isso, tá? O juiz, ele vai acatar o seu requerimento, sim.